Seja bem-vindo ao Sincocast, o podcast do Sincomércio de Mogi das Cruzes e região. E temos conversado toda semana aqui sobre os diferentes setores e departamentos e ações do Sincomércio. E hoje nós vamos falar sobre o departamento, o setor de medicina do trabalho. Presidente Valteri, seja bem-vindo. Obrigado, Romildo. Obrigado ao Paulo, nosso engenheiro. Essa pegada nova do e-social, que é antiga no mesmo tempo, eu estava conversando sobre isso, é de 1942, essas regras. E o Sincomércio sempre teve essa preocupação em levar isso para as pequenas empresas. Antigamente não era obrigação de envio das informações, você tinha que ter as informações. Mas com o e-social sendo implantado, é mais uma obrigação da empresa em cumprir. Quer dizer, você tem que enviar todas essas informações. E se não enviar, é um risco da empresa levar multas, tudo. Por isso que o Sincomércio vem se dedicando, né, mais nos últimos 20 anos para que a gente consiga levar a melhor ferramenta dos nossos representados. Perfeito. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. E vamos começar do começo, no sentido assim, a partir de que momento, que porte de empresa ela tem a obrigação de ter a estrutura de medicina do trabalho? Toda empresa com mais de uma pessoa, CLT, ou mesmo até MEI, já precisa fazer essas declarações no e-social. Declarações que ela tem um empregado, e esse empregado ele desenvolve suas atividades num posto de trabalho. Então, a partir desse pensamento, nós precisamos desenvolver os documentos de engenharia e segurança do trabalho. Quer dizer, ou seja, tem CNPJ, tem obrigação de segurança do trabalho. Mesmo mês, se ele tiver um auxiliar, sim, ele já tem que ter a preocupação da medicina do trabalho. Perfeito. Tá. Fazer as declarações, né? Se for MEI, faz as declarações como MEI, mas se estiver empregando alguém debaixo do seu CNPJ de MEI, já precisa fazer todos os trâmites para que a pessoa possa se aposentar, possa se ausentar, possa ter neném, por exemplo. Né? Fazer todas as obrigações. Antigamente era através da declaração, e a partir de agora você vai ser emitido tudo pelo e-social, inclusive o PPP, né? Que é o programa. O PPP eletrônico, o perfil psicográfico eletrônico. No passado, a empresa tinha que deixar, além da obrigação de fazer, ela tinha a obrigação de deixar toda a documentação disponível para uma fiscalização. Perfeito. Hoje, essa fiscalização, hoje inverteu, quer dizer, o empresário tem que informar mensalmente pelo e-social, é isso? Perfeito. É isso. Antigamente você mantinha esses arquivos na empresa, e lá na frente, quando alguém ia se aposentar, puxava esses arquivos de volta e via o histórico inteiro. O INSS queria ver o histórico. Isso demorava muito. E tinha muitas lacunas abertas, né, nesse período. E agora o governo federal, agora não, né? Há 3 anos já o governo federal, ele criou essa plataforma eletrônica onde todas essas informações, ela sobe para a plataforma do governo. Tá. E aí, até quanto que o empresário pode ter o Sincomércio como apoio e esse serviço? Quer dizer, dá para falar, vou brincar, faz barba, cabelo e bigode? Quer dizer, contrata e tem esse serviço. Como é que funciona? O Sincomércio, ele já tem há 20 anos, né? O departamento de medicina, e foi desenvolvendo a parte de engenharia também. Então, desde 2017, já tem uma medicina e engenharia muito forte. Certo. É o SESMIT do comerciante local. SESMIT é o Serviço de Engenharia Especializado, filiado, que a gente paga o CREA, né, para fazer tudo isso, para ser isso, e no Ministério do Trabalho também. Nós somos registrados no Ministério do Trabalho para essa atividade. Quer dizer, o Sincomércio tem desde o exame admissional, é isso? Sim. Tem a estrutura para os exames médicos, para dar o certificado, até toda a orientação técnica de engenharia, as avaliações. Sim, o Sincomércio ele faz toda a análise de risco, né, para as empresas, visando o posto de trabalho do funcionário. A gente chama de PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Depois vai desenvolvendo os outros laudos e programas, né? Tem o LTCAT, o PCMSO e depois o ASO. Tá, mas vamos traduzir para o nosso pessoal entender essas siglas e essas etapas. PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá. A gente vem aqui e analisa o seu posto de trabalho, quais são os riscos. Daí dá-se alguns treinamentos, olha, iluminação ou alguns treinamentos, postura, né? Se for no escritório,
postura física, ergonomia. Isso no ambiente menor, né? Para o comércio, tem açougue, tem padaria. Então, a gente avalia todo esse conjunto de potenciais riscos ao trabalho. Tá. Aí você lista os riscos e o Sincomércio também faz o treino. Você tem estrutura de treinamento, De adequação, para mitigar os problemas trabalhistas. Certo. Tanto para o empresário como para o trabalhador. Perfeito. Quer dizer, eu me lembro que tem uma plataforma do Sincomércio de treinamento. Né? É só online e pode ser presencial também. Ela é uma plataforma híbrida, Tá. porque a lei também exige que alguns treinamentos sejam feitos presencial. Tá. Então, parte desses treinamentos, eles são presenciais. Então, só para ver se eu entendi. Vocês vão até a empresa, faz a avaliação dos riscos, e de acordo com os riscos, pode ter ação que precisa melhorar a iluminação, precisa melhorar a altura da bancada, Exatamente. E outras é a necessidade de capacitação. Exatamente. Tudo isso vai num documento chamado LTCAT, né? Tá. Que é o laudo técnico do ambiente de trabalho. Tá. Então, a gente verifica, faz esse laudo e ajuda o empresário a capacitar, certo, a mitigar esses riscos e melhorando continuamente para evitar as CATs, né? As CATs que são acidentes. Né? Certo. Porque na realidade, toda essa preocupação que nós tivemos, do E-Social vem mais de 15 anos para ser implantada, né? Sempre ela foi adiada, mas as obrigações, como desde o início, desde 42. Então, a empresa pode ser fiscalizada mesmo mediante não ter mandado as informações online. Ela tem que ter essas informações físicas. E essa já era a preocupação no passado, para que a gente não levasse esse risco à empresa. Então, o cara, não, mas o E-Social não está em vigor. Não, o E-Social está em vigor desde 1942. Tá. A forma como nós falamos que, então. Por isso, nós nos preocupamos. E hoje, com essas novas ferramentas, né, pesquisado, a gente consegue levar esse suporte e dar essa qualidade da empresa. Né? Porque nós não somos uma empresa, o Sincomércio não é fiscalizador, é orientador, sim, como pode deixar claro. Sim. Nós vamos lá, fazemos todas as medições, orientamos, damos treinamento e cobramos que o empresário faça parte para ele não levar multa e ter uma responsabilidade na parte da segurança do seu funcionário, em contrapartida, para que ele consiga trabalhar sem correr nenhum risco. Né? A gente está muito preocupado com essas ações, porque assim, não é uma visita técnica, né? O comerciante não tem aquela visão técnica da segurança do trabalho como uma indústria tem. E nós vimos essa dificuldade de convencer o comerciante da obrigação, não porque ele tem que fazer só porque nós queremos, é lei, é fiscalização. Então a gente quer levar isso e levar maior a conscientização dele da obrigação de fazer. Sim. Porque o comércio não parece, mas tem riscos, né? O nosso vilão é sempre o risco, é sempre o acidente. Então, nós trabalhamos para eliminar os acidentes de qualquer sistema operativo ou de escritórios. Sim, qualquer, não importa. Está lá, o risco está lá. Eu digo assim, porque no olhar, normalmente você fala perigoso ou risco está na indústria. Você tem máquinas pesadas, calor, né? Mas o comércio e serviços também tem risco, né? Sim, não importa que seja bem menores, claro, mas tem. Mas outra natureza de risco, mas tem. Tem. Né? Então, o trabalho que nós fizemos foi levar essa conscientização e trazer um preparo maior. Por isso que nós fomos buscar profissionais da indústria, né, que fizessem essa adaptação mais real para a parte do comércio, com mais segurança, com mais assertividade. E levando as informações necessárias para o comerciante, ele possa ter toda essa segurança. E quando a gente assina um contrato com o Sincomed, né, com a Medicina do Trabalho, nós assumimos toda a responsabilidade orientadora. Então, o Sincomércio fica com todas as obrigações de enviar e fazer essas informações. O comerciante tem que se preocupar em vender, em ganhar o seu dinheiro. E nós vamos fazendo esse trabalho para que a gente dê assertividade no trabalho. Né? Emissão de ASO a gente faz, como você falou, há mais de 30, 40 anos. Né? Então, a gente tem que pensar em todas essas soluções. E a medicina do trabalho, onde gerou uma maior preocupação pelo descaso do ponto de vista da pessoa entender que ela não precisa, o comerciante não precisa disso. A gente viu que isso é muito perigoso para o comerciante, as multas, né? Hoje é online as multas, se ele não manda as informações online, ele está arriscado até fazer um levantamento da empresa dele mesmo do passado. Então, é isso que a gente quer evitar.
Porque, na prática, quando tem a obrigação de informar mensalmente, na prática, o governo está fiscalizando mensalmente. Automaticamente. Né? Exatamente. É isso, Paulo? Até o 15º dia de cada mês, é necessário enviar para o governo o extrato dos funcionários, dos riscos das empresas, que são os programas S2210, S2220, 30 e 40. Então, lá você declara tudo o que aconteceu, muito parecido com o imposto de renda. Tá? Só que é mensal, não é anual. Você vê, olha o Paulo falou, você declara as suas informações. Você declara o que você está fazendo de segurança para o seu funcionário. Então, uma declaração errada, uma declaração que não tenha consistência pela legislação, automaticamente, se você fez a declaração, ele já emite a multa para você, se você não está coerente conforme determina a lei. Então, por isso nós montamos essa equipe hoje, que ela tem todo esse trabalho para que a gente leve todas as orientações, não importa o tamanho, como ele disse, um funcionário a 1.000 funcionários nós conseguimos atender, mas levando toda a segurança possível. E hoje, quando você utiliza essa ferramenta, você assina um contrato conosco, que a responsabilidade de levar todo esse conhecimento para a empresa é nossa. De executar é da empresa. É só um detalhe, muitos comerciantes falam, não, eu passo para o meu contador. Obrigação de segurança não é do contador, é sua. O passivo é seu. O passivo é seu. O máximo que o contador pode fazer é o envio. Mas a informação ele não tem como fazer, porque ele não é engenheiro de trabalho. Não, ele não está sabendo o dia inteiro da sua empresa. E de que forma que ele está enviando isso, né? Ele está enviando correto? O passivo é seu, como você deixa uma terceira pessoa fazer sem a capacitação. Sim. Nós bem conhecemos no passado uma prática muito comum do comércio, da indústria, do comércio um pouco mais, que era a emissão de ASOS, atestado de saúde ocupacional. Né? Então, com a entrada forte e declaratória do E-Social, nenhum médico faz isso mais. Porque o médico, hoje, ele é responsável pelo PCMSO, né? Que é o Plano de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Então, isso é uma responsabilidade do médico, está atrelado ao CRM do médico. Então, nem o médico hoje vai assinar para você um ASOS se você não tiver o PCMSO feito. Por quê? Porque o médico não vai atestar se não tiver antes sido feito a avaliação dos riscos do ambiente de trabalho. E o PGR também. Tá. Então, o PCMSO é um documento oriundo desses dois documentos, para dar base para o médico, falar, pode voltar ao trabalho, ou pode demite, contrato. Então, sem isso, hoje, nenhum médico, em sã consciência, faz um ASO. Porque ele tem que ter consciência do que acabou de falar. Ele tem que saber como funciona e como está a segurança. Como o engenheiro determinou que fosse a utilização dos procedimentos de segurança do trabalho. Aí, sim, ele faz o laudo. Quer dizer, né, a gente brinca que o engenheiro que manda, o médico tem que seguir as determinações da engenharia. Sim. Que antigamente era o contrário, né? Vinha o ASO e você fazia, o engenheiro montava em cima do ASO. Hoje é impossível você fazer dessa maneira, como era feito. O contrário. Quer dizer, o engenheiro faz a validação e diz: as condições de trabalho para esta atividade são essas. Tem que ser. Certo? A iluminação dentro de tal limite, higiene, postura, todos os itens que definem os EPIs para aquela função. Vamos pegar um caso, feirante, por exemplo. Parece que não tem muitos riscos, né? Mas ele manipula alimento, certo, por exemplo. Então, nós temos que ir até lá verificar as condições que ele manipula esse alimento, os EPIs que ele precisa usar para manipular esse alimento. A gente elabora os relatórios e aí o médico tem consciência daquilo. Aí o médico vai pedir o quê para ele? Né? Exame de manipulação de alimento, de fezes, de urina, para ver se o cara está em condições de trabalhar e não passar para o público nenhum problema. Entendi. Quer dizer, o médico também, quer dizer, e pensando no nosso podcast anterior com o doutor Dilermando, quer dizer, na questão da justiça trabalhista. Sim. Quer dizer, a empresa está testando de que ela sabe as condições que tem que trabalhar, porque ela recebeu um laudo inicial, uma orientação inicial do engenheiro do trabalho, que verificou que está tudo ok, certo? Ou se não tem um plano de ação. Ou não, perfeito. Se não está ok, qual é o plano de ação para se adequar e chegar nas condições de trabalho, né? E o médico parte dessas informações para saber se a pessoa está ok ou não. E tudo isso documentado
numa eventual ação trabalhista para não dizer que a empresa não fez. A gente vê muitos casos, né? Agora o Paulo pode ser mais na parte técnica, eu vou Vamos na lá. veia, né? O que é? A insalubridade, muitas ações que a empresa acaba pagando não tem necessidade até de pagar esses valores, porque faz a interpretação errada, né? O engenheiro que tem que ver e o equipamento que tem que ser colocado para que não haja esse problema de insalubridade ou outros termos que usa, toda essa Sim. que envolve. Então, muita gente acaba pagando desnecessariamente uma fortuna. Claro. Então, esses laudos que fazem todo esse comparativo. A gente fez quantas empresas, né? Nós vimos lá que o cara pagava desnecessário. E um ponto que nós batemos com o doutor Diller, muito bem lembrado, é a documentação que a gente lhe manda. Porque na hora que você cair na mesa do juiz e tiver tudo isso perfeitamente, lá o cara assinando a EPI, assinando tudo, que ele utiliza aquele equipamento para dar segurança a ele e a própria empresa e o consumidor, né, que está utilizando aquele serviço, você leva, além de uma segurança, você faz parte do ESG também, né, que a gente bateu muito, porque você está dando segurança não só para a sua empresa, para o seu funcionário, como para o seu consumidor. Sim, dando condições de trabalho para o trabalhador trabalhar corretamente, certo? Que aí é a obrigação do empresário, o direito do trabalhador, e com total assistência técnica. E como você muito bem colocou no começo, o comerciante está focado na venda, na rentabilidade do negócio, mas não pode deixar de ter uma assessoria e um apoio que o Sicomércio e o Departamento de Engenharia e Trabalho dá, para saber como organizar a empresa, equipamento, condições de trabalho. É isso, não adianta você jogar e deixar, vamos contratar, a gente brinca, fazer um Frankenstein dessa brincadeira, um médico, um engenheiro. Tem que estar tudo interligado para que você tenha essa segurança. E a empresa, independente se for o Sincomércio, como, né, na medicina do trabalho, na engenharia que nós temos, a Sincomed, né, que a gente faz, a empresa tem que se responsabilizar para dar essa assistência. Não é o comerciante que tem que ter essa responsabilidade, pois você vai pagar para fazer o gerenciamento. Sim, que é o trabalho que que nós fazemos. Tem que dar o gerenciamento para nós. Nós gerenciamos e damos a meio de você organizar isso e praticar e realizar, né, na prática dos segmentos que o engenheiro ou o médico pede. Aí você está garantido. Porque se não for feito dessa maneira, o empresário acaba respondendo por todas essas responsabilidades. E é isso que nós estávamos trabalhando e discutimos muito. Até hoje a gente tem algumas discussões sobre algumas visões, né? Ele tem a visão do engenheiro, eu tenho a visão do comerciante, e o advogado do comércio, né, o doutor Tini, tem a visão do advogado, a parte jurídica. Então, a gente linkando essas visões, a gente consegue minimizar o impacto do comerciante. Porque eu sei o problema jurídico, eu sei o problema da engenharia e eu sei o pepino do comerciante. Sim. Então, a gente alinha isso e chegamos num resultado um pouco melhor do que as outras empresas que não praticam isso. E geramos essa segurança jurídica para o comerciante. Nós já vimos muitas empresas quebrarem por ações trabalhistas. Existem ações trabalhistas que valem mais que as empresas. Né? Temos casos recentes. Um caso recente aí. Né? Mais de 2 milhões aí, porque o cara encostou um fio no poste elétrico e morreu queimado. Não tinha o procedimento de conseguir. Como que ele vai fazer essa... Era uma pintura, tá? Eu vou bater. Então, como que vai proceder? Se ele tivesse toda a documentação, o engenheiro, o funcionário treinado, feito as NR, ele vai explicar como funciona mais na prática. Ele teria uma segurança de que, pelo menos, ir discutir na justiça. Olha, nós fizemos todo o processo. Ele que conseguiu. E mais importante até do que isso, que o funcionário certamente não teria morrido. Não teria morrido. Ou se ele for negligente, um acidente, mas mais provável uma imperícia. Sim. Se ele não estava treinado ou ele não sabia esse problema. Então, porque não estava treinado o suficiente para identificar os riscos na prática. Agora, a empresa tem uma segurança quando ele tem todos esses documentos, porque daí não é imperícia, é imprudência. Daí a empresa tem argumentos para poder se defender, que nós brincamos naquele dia com o Dr. Dilema, contra documentos, né? Diminui a chance para que a empresa pague uma coisa que é indevida pela empresa. E como é que é na prática, Paulo? Porque a visão do Valtteri está muito correta, mas muito no olhar do comerciante. Sim. Como é o trabalho seu e da sua equipe nesse dia a dia? Nosso trabalho é levar soluções para o empresário, né?
quais são as soluções, não é apontar erros, e sim ser um suporte empresário, né? Olha, existe um erro aqui, um risco aqui, vamos fazer assim, vamos fazer dessa outra maneira, muda um pouco para cá, mexe para lá, enclausura isso aqui, então tira o risco do ambiente de trabalho, né? Nós fazemos esse gerenciamento de riscos, o médico faz o gerenciamento de medicina, porque o médico acaba cuidando também dos seus funcionários durante todo o ano, que tem as avaliações periódicas, né, os afastamentos. Então, o médico também tem essa responsabilidade nessa outra ponta. E nós, uma vez a cada 6 meses, né, nós fazemos essas visitas, avaliamos os riscos, fazemos os planos de ações para a redução desses riscos, voltamos a cada 6 meses, estamos disponíveis todos os dias para tirar dúvidas, orientamos novamente, para que o empresário possa trabalhar tranquilo, né? E para que o funcionário possa voltar para casa em segurança, se aposente na hora certa, tenha um processo sadio de trabalho. Essa é a nossa missão. Tá, até uma coisa que o Paulo passou, que é feito na indústria, eu acabei aceitando e concordando, e, aliás, implantando, porque eu vi a necessidade de ter isso. A gente tem uma pessoa, um perito, um gestor, que quando a empresa tem qualquer trabalhista, a nossa medicina do trabalho, ela oferece esse profissional para acompanhar o processo. Quando tem um processo relativo à engenharia, suporte direto. Suporte direto à empresa, nossa. Inclusive no dia da audiência, tudo vai para dar todo o suporte à parte jurídica e à parte de engenharia, para que ele tenha um suporte na negociação, né, junto ao juiz. Então, nós temos esse trabalho hoje feito, incluindo isso no nosso trabalho. Nós chamamos de assistência técnica trabalhista. Então, teve um problema na empresa, vai vir um fiscal verificar isso, a gente antecipa essa visita, prepara o ambiente de trabalho com muita transparência, né, e nós obtivemos muito sucesso em parceria com os fiscais do trabalho, porque eles sentem na gente essa transparência, essa vontade de levar, de fazer essa ponte entre fiscalização e trabalho. Então, nós antecipamos e mitigamos esse tipo de risco. Quer dizer, você faz a primeira avaliação da empresa, identifica os riscos, tira um plano de trabalho, faz uma revisão a cada 6 meses, é isso? Exatamente. E se houver alguma necessidade de suporte por causa de um processo ou de uma fiscalização, a equipe está presente nesse momento. Exatamente. Ou uma mudança de layout na empresa, tá. Nós vamos até o local, avaliamos tudo de novo isso aí. Porque mudou o layout, tem que avaliar tudo de novo. Qual o impacto dessa mudança, né, para a segurança do trabalho? É um trabalho muito orientativo, é um trabalho tranquilo de se fazer, a gente faz com muita calma. No departamento de engenharia nós temos pessoas especializadas em diversas áreas, né? Ninguém sabe tudo, meu cunho é de gestão, a parte industrial nós temos uma outra pessoa, hospitalar uma outra pessoa, então a gente se completa ali. Para treinamento uma outra pessoa, todos... Está com uma equipe bem formada. Uma equipe bem formada. Foi trabalhoso, né? Sofremos muito, mas conseguimos. Uma equipe grande. Departamento de medicina também, os médicos todos treinados, porque os médicos eles vêm também de um outro sistema, né? Faz o ASO e não. Hoje, os nossos médicos eles recebem um treinamento humanizado, como tratar essas situações, né? Como atender, o que fazer, a responsabilidade deles no PCMSO. Mas hoje é uma equipe bem madura para fazer esse trabalho com muita firmeza e técnica. Um dos pontos que nós falamos sobre esse assunto foi naquela... Hoje é tudo sistema nosso. É tudo sistema online, é tudo através do sistema. Mas a gente nunca deixou a humanização do sistema em si. Então, quer dizer, você ter o sistema para você fazer a gestão, o controle, envio das informações, para não ver erro e ter um acerto muito melhor. Mas todo o nosso departamento é treinado porque nós temos um fator humano que é muito maior que a parte sistêmica. Então, nós estamos trabalhando muito forte nisso, em atendimento. Então, nosso índice de reclamação quase caiu a zero. Porque nós temos uma equipe muito bem treinada. E é isso que nós estamos trabalhando também. A gente faz o case de sucesso nos departamentos e a gente está levando esse comerciante também, né? Aproveitando o link daquilo que nós batemos. Que hoje você tem que trabalhar de uma maneira que você tenha tecnologia para que você seja o da ponta, né? Ter informações. Mas também não adianta você ter só tecnologia e um robozinho. Então, nós temos pessoas que entendam o problema pessoal, que é um problema sério que a gente vê também. Nós temos recebido feedbacks positivos, né? Quanto ao atendimento.
Muitos médicos hoje, quando você vai fazer um ASO, eles fazem esse exame em menos de 1 minuto. Ele não está analisando com base num relatório de engenharia, com base nos riscos. Então, é uma avaliação muito rápida. Nosso médico, não. Como a gente antecede essa visita, faz todos os riscos para ele, nós fazemos uma triagem para o médico, nós temos uma enfermeira que faz toda essa triagem para o médico, então a consulta dele é muito mais assertiva, diferente de muitos outros casos que fazem uma consulta em 1 minuto. Isso em função da identificação dos riscos que aquela pessoa está submetida, é isso? Exatamente. Por causa dos riscos, ele tem que passar e avaliar uma série de condições físicas da pessoa. Exato. Aí, nesse meio campo, nós colocamos uma enfermeira que pega toda essa análise da engenharia, já faz um pré-relatório com a linguagem médica. Tá. Então, o médico já recebe um resumo de tudo aquilo ali, né, o que precisa fazer. Então, é um trabalho muito assertivo. Tá. Que inclusive, é assertivo do ponto de vista de realmente identificar as condições que a pessoa de saúde, que aquele risco poderia ocorrer, né? Não só nisso, mas o psicólogo da pessoa mesmo. Eu chego lá, é meu primeiro emprego, eu estou sendo contratado, você já chega nervoso, né, com medo de não passar, você está sendo demitido, né, o cara já chega muito nervoso para fazer o exame. A questão do exame admissional, tudo. Né? A gente quer envolver o próprio periódico, né, com medo. Então, a gente já desenvolve esse trabalho para se sentir num ambiente muito mais acolhedor. Ela chega, ela vai ter todo lá um sistema de acolhimento para se sentir mais calma e dar realmente a ênfase do exame. A pressão, como ela está, tudo que ela tem ali, ela fica mais calma, né, mais tranquila, porque ela tem um atendimento mais humanizado. E é isso que nós também nos preocupamos muito no atendimento, para poder fechar o círculo, né? O círculo de atendimento, porque praticamente você está pensando na segurança do seu funcionário. Sim. Né? Me relatou que já aconteceu de pessoas irem fazer exame adimensional e passar mal de nervoso. Sim, porque muitos. Precisa do emprego, tá ansioso, ansiosa com aquela possibilidade. E acaba até dando, né? Isso foi identificado, notado, né? E teve uma ação em cima disso. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com um sistema racional, né? Engenharia na coisa. Você tem um problema, você precisa estudar sobre ele, né? E o que nós fizemos referente a esse problema? Nós criamos uma área ali no Sincomércio de Descanso. A nossa enfermeira, ela tem desenvolvido já, né, todo um script de como abordar isso, coloca a pessoa ali, água para ele, acalma, explica que, né, o médico não está ali para reprovar ele, que se ele está com a pressão alta, né, nós vamos tratar isso mesmo, porque o médico hoje ele faz o gerenciamento, né, de saúde ocupacional. O nome já diz, né, o programa... O PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? Então, ele faz esse gerenciamento. Então, esse problema, hoje, ele foi mitigado, né? É uma informação confidencial entre médico e paciente. Se a pessoa tem uma pressão alta, a empresa ela não precisa se preocupar se tem o tratamento, se o médico faz a gestão desse funcionário. Então, são essas ações que a gente tem implantado com muito sucesso. Deu um histórico positivo, né? Hoje nós gerenciamos 67 mil vidas no Alto Tietê. 67 mil vidas no Alto Tietê. E a gente está aprendendo sempre, né? Semana passada eu fiz um curso para me especializar também no ambiente eletrônico agora. Então, todo empresário hoje, ele precisa conhecer a plataforma que está na web, de graça, que chama DET. DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, é do GovBR, tá? Tá lá no GovBR. Acessa pela plataforma do governo federal e procura essa página DET. Tá. O que é essa página DET? Essa página DET é como se fosse o seu Outlook, né? O governo vai mandar para o seu Outlook da sua empresa sua troca de mensagens com o governo. O governo federal. É por lá. Tá. Então, o empresário hoje, ou empresário, por isso que não é a contabilidade, sim, ele tem a obrigação de entrar uma vez por semana lá e olhar isso. Por quê? Uma vez que o governo faz qualquer notificação nesse Outlook dele, entre o governo e o empresário, e ele não responde, não existe a desculpa de falar que não sabia. Você perde aquela... olha, não fui informado. Não, você foi informado. E o governo te executa judicialmente, porque você foi informado
sabia de um risco, de algum problema que tem lá, você não viu isso, o problema está lá, essa conta podia sobrar para o governo e ele fala, não, a conta é sua. Então, chama DET, é uma plataforma eletrônica do governo federal, que era o último link que precisava no social. Informativo, vai. Tá, que faltava para fechar. Esse DET é a comunicação eletrônica entre os fiscais. Tá. Então, hoje os fiscais pegam todas as informações da Receita Federal, Caixa Econômica e INSS, isso está lá dentro desse DET, o fiscal vai lá, fiscaliza, tem, não tem. Não tem, envia para você a informação. Olha, favor se adequar. Você sabe que assim, né? Só para matar esse ponto. Nós tivemos com o Doribocó aqui. Sim. O que ele fala? Primeiro, eles orientam. Depois, faz a fiscalização, notificação. E depois a multa. Isso já é uma notificação. Se você já está na etapa 2. Já está na etapa 2. Então, a próxima é multa. Então, quem é que tem esse poder de verificar o seu e-mail do DET? É só o responsável pelo CNPJ. Não é uma obrigação do contador, nem deve, não é da engenharia, do trabalho, não é do médico, é do empresário. Então, o empresário tem que estar muito atento, Romildo. Hoje, uma vez por semana, entrar no DET, pesquisar seu CNPJ, verificar se tem problemas ou algum documento para entregar para não receber essas sanções. Aí ele tem que cobrar nós. Vamos supor, nós somos o representante dele na parte da engenharia. Ele vai mandar essa informação e nós vamos resolver o problema. Tá, mas o trabalho de vocês não faz parte acompanhar esse DET. Não, nós não podemos. Não podemos. É lei, pode. não pode. Tá. Não pode. Na verdade, não pode. São dados sigilosos. Né? São dados sensíveis e sigilosos, como o Walter falou, da empresa. Então, só sobre procuração, alguma coisa do tipo. Então mais uma preocupação, porque está fechando o cerco, nós falamos, né? Hoje o cara fala, preciso fazer imposto de renda. Você não precisa fazer seu imposto de renda. De verdade. Você precisa informar, né? Eu precisava só confirmar. Você confirma, porque eu brinco. Tão integrado que se o governo quisesse, era só... só gerar, tem que pagar isso. Confirma aí, foi isso mesmo que você recebeu esse ano? Já tem isso, né? Já. Aqueles que mais simples, você já pode optar no imposto de renda, você faz. A mesma coisa vai ser nas informações da sua empresa. Ele sabe tudo já. Sabe tudo. Até eu fui numa palestra uma vez na CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, lá um fiscal já tinha nos falado isso, que, olha, o juiz do trabalho vai ter as informações. Quando você for no julgamento para resolver qualquer parte trabalhista, não vai ser já. Ele já tem, mas não está completo ainda, como eu falei. Quando tiver completo todas as informações, inclusive com essa informação que ele me passou também, você vai matar ali o juiz, não vai perguntar para você, ele vai saber o que está acontecendo com a sua empresa. Ele vai saber se você é prudente, você tem todas as coisas em dia, e ali mesmo ele dá a sentença, sem consultar seu advogado, você mesmo. Ele tem informação na mão. Então, acabou essa brincadeira de você trabalhar, fazer serviço mesmo. Ou você faz como manda, ou corre o risco. Então, a gente tem que estar com isso, levar as informações, todas as informações necessárias, né, para não fazer. São muitas, né? Tem quantas, mas fora aquelas que vamos bater só mais rapidinho, depois você vai falando. Daquela nossa lei dos assédios. Aí tem também como informação de denúncia, canal de denúncia. Aí, o que mais? Vai falando outras aí, depois a gente vai tocar cada um, só para você ter uma ideia de quantas obrigações LGPD. Nós temos, LGPD, e já temos lá, nós somos de PO, Sim Comércio também mas é outro assunto esse dia. E quando nós falamos lá, porque é complicado, formação de CIPA. Formação de CIPA, tudo isso nós temos. Depois a gente pode detalhar um a um agora devagarzinho. Compliance. Entre outros. Então vai, mas vamos detalhar agora rapidinho uma dessas, para o cara ter uma ideia de quantas obrigações ele tem que fazer. Por isso que o cuidado de contratação da empresa que vai ficar responsável por essa segurança na sua empresa. Como dizem, não adianta você contratar um Fusquinha que seu serviço é de Fusquinha. Sim. Então, tem que ter muito cuidado na contratação. Na hora de pagar a conta, quem vai pagar é o empresário. A economia pode ser cara. Essas questões novas de Lei Geral de Proteção de Dados, a nova CIPA com assédio sexual. São novas obrigações que vieram para ficar. No passado teve várias, né? A própria, como que era? Canal de denúncia. Canal de denúncia. E não é fazer uma vez, né? Tem programas de reciclagem. Claro, não é assim. Tem mudança.
Romildo estava falando assim, são mais obrigações para cumprir, né? Em verdade, eu vejo com muito bons olhos isso tudo, porque o governo e o empresário, eles estão entrando numa linha de comunicação muito inteligente, muito sadia, sem intermediários, sabe? Uhum. Eu preciso fazer isso, está aqui. Então, você vai procurar fazer isso bem feito. Dura quando você não sabe da informação, Sim. a informação distorcida. Eu acho que isso é muito mais prejudicial do que você conhecer as suas obrigações. E com menos interpretações, porque se é direto o governo com a empresa, o empresário, não tem que falar com um monte de gente. Isso. Que aquela história do telefone sem fio, isso. que acaba distorcendo. Eu tenho que ir lá na Receita, como que eu faço para resolver isso? Ali já tem todas as informações. Sim. E é o que todo mundo precisa, né? Entrar para trabalhar, o empresário tem as responsabilidades dele, o empregado tem as responsabilidades dele, volta para casa tranquilo, o empresário consegue pensar na sua empresa e vamos embora. Os documentos parar têm de que ser ficar feitos. com medo, né? Putz, o que eu vou pagar de rescisão trabalhista? O que eu vou pagar de multa? O que eu vou pagar? Se ele tiver todo um trabalho direcionado para que alguém profissional faça isso, isenta ele de muitas dessas preocupações. Sim. Então, ele consegue trabalhar com mais cautela e investir no segmento dele. Né? Cada um tem que trabalhar. Então, a gente viu isso com o segmento, que era importante o Sincomércio prestar, pelo fato de a gente não ter assim tanto conhecimento do empresário. A gente tem que levar esse conhecimento, é a nossa obrigação, né, como entidade representativa, levar somente essas informações está pegando mais. Né, que você viu na podcast passado, com o doutor Dilermano. Quanta coisa o empresário pode prever numa simples leitura, num contrato, ou no preenchimento do contrato com o funcionário. É a mesma coisa na engenharia, no LGPD, todas as informações que ele consegue esses documentos para que ele seja mais assertivo, né, e evitar uma trabalhista, ele tem mais segurança que a sua empresa vai durar muito mais. Conversei com o Walter Lee, isso foi em 21 de novembro do ano retrasado. Né? Então, nós fazemos a gestão hoje de mais de 9 mil CNPJs. Né? 9 mil CNPJs. E o maior problema que se tem hoje é realmente a falta de compreensão das leis e das obrigações. Então, o que a gente já tirou de passivo das empresas, de custo extra para não estar fazendo o que precisa, de evitar acidentes, assim, é um trabalho que me dá muito prazer em fazer. Que a gente tem realmente... o dinheiro que vai para fora, e o comerciante pode pegar esse dinheiro que ele ia pagar de multa, de todo isso, investir na empresa dele, mais empregos. Sim. Então, a gente está pensando numa situação futura muito melhor. Vários aspectos, o que não pagou de multa, o que não teve de acidente de trabalho, de pessoas que não se machucou. Melhoria da produtividade, que é algo que se fala muito pouco, né, no meio de comércio, mas o comércio também precisa de produtividade. Claro, essa é uma linguagem de indústria, mas se aplica no comércio, né? Sim. Melhoramento contínuo das atividades. Só nisso a gente começar a fazer um relatório, começar a cobrar o governo para devolver isso para nós também. Uma ferramenta. Quanto dinheiro nós economizamos para ele no SUS, né, de equipamento? Então, o trabalho é conjunto. Eu acho que é um trabalho que tem que trabalhar agora em cima disso. Cobrar o governo, nós estamos fazendo essa parte. Sim, uma internação no SUS a menos é um custo menor para toda a sociedade, claro. Sabe, uma das ferramentas mais usadas no país que a gente fala, nossa, eles são pioneiros, como eles são bons nisso, disciplinados, mas você vê o Japão pós-guerra, a ferramenta que eles mais usaram foi o 5S. E o 5S, quando você visita esses países, você vê o quanto que isso faz a diferença no dia a dia, da produtividade, para eliminar acidentes. É uma ferramenta simples, de 5S, de organização, limpeza, e assédio, etc. Então, são coisas pequenas, mas bem feitas, bem aplicadas, que faz a diferença no dia a dia da empresa e do comércio. Mudança de comportamental, eu acho que essa é a primeira forma que nós estamos trabalhando, é mudança comportamental. Dizer que aquilo não vem para te punir, mas sim para te orientar, para que você não tenha punição no futuro. Não, perfeito. É isso. O que mais nós fizemos com o comércio? Desculpa te cortar. Uma coisa importante que me foge da mente, né? Que às vezes a mente da gente nos trai, né? Vivendo tudo isso, essa dificuldade de entrega desses documentos no prazo certo e evitando esses problemas de atraso, nós do Sincomércio, nós desenvolvemos uma plataforma que a gente chama plataforma à prova de erro. Então, essa plataforma, ela avisa hoje o empresário que precisa ser enviado aquele documento naquela data.
Então, é por e-mail, é por WhatsApp, a informação, então, chega no empresário. Ele não pode, a gente não pode, a gente quer evitar erro, o máximo possível. Para lembrar do que tem que fazer, isso. da data. É humanamente impossível a gente gerenciar 9.000 CNPJs. Claro. A gente precisa de plataformas de inteligência artificial, e isso está implantado no Sincomércio. Hoje eu acho que tem uma das melhores plataformas que nós organizamos juntamente com a nossa medicina, né? Porque, assim, tem que trabalhar em conjunto, como foi bem claro. E através do nosso case de sucesso do passado sobre a medicina e o trabalho, nós conseguimos linkar essa plataforma de engenharia com a medicina e conseguimos dar um acerto muito melhor nesse ponto de vista, porque com os conhecimentos dos erros, né? Eu acho que o erro gera muito melhor acerto no futuro, né? O erro do passado é o aprendizado. É aprendizado que a gente não volta atrás. Claro, claro. Então, nós conseguimos, como o Paulo falou, ter essa dinâmica hoje, que através de umas ferramentas com inteligência artificial, a gente consegue minimizar quase a zero os erros. Eu tive a oportunidade, né, de vir trabalhar no Sincomércio, né, a pedido do Walter Lee, eu tenho meu CNPJ, eu tenho meu ramo de atividade, eu fui ajudando ele lá, até que ele me pegou para trabalhar meio período no Sincomércio, e hoje é o período inteiro praticamente, né? Não vem cobrando, não. E o meu forte é fazer essa gestão. É a minha vocação, é o que eu estudei, né? Fiz gestão de multinacionais, então essa gestão eu faço ela com bastante maestria e esmero, enxergando essas oportunidades, né? Desperdícios, erros, e deixando isso de uma forma muito fácil do empresário entender, da contabilidade entender, do fiscal do trabalho entender, da minha equipe entender. Então, isso tem que ser muito fácil, né? Um fluxograma fácil de todos esses processos que a gente precisa entender. Para fazer bem, você precisa entender. Não, e para fazer fácil, precisa estudar muito, porque Sim. O fácil é o mais difícil. Estou brincando com as palavras, mas para simplificar os processos, simplificar qualquer atividade, precisa estudar muito para entender profundamente e conseguir fazer com que qualquer um simplifique e possa usar. E isso que você está falando é uma coisa que nós estamos batendo e vamos bater forte esse ano. Eu tive uma reunião com você sobre isso. Com você nós já tivemos também, que é o empresário dos novos tempos. O empresário dos novos tempos, ele tem que sim preocupar com a sua empresa, venda, tudo, mas ele tem que estar antenado. Mas para que ele tenha antenado em todos esses processos, ele tem que estar alguém gerenciando. E isso que é a nossa missão como entidade de classe representativa que fazemos leis, somos casa de leis. Então, nós temos que linkar essa nossa oportunidade de negociação para que a gente possa levar e trazer essas obrigações também e levar para o empresário essa assertividade. O empresário, que a gente fala dos novos tempos, ele tem que estar antenado em tudo, o processo de venda online, o processo de venda digital, o processo de venda presencial, o atendimento da sua empresa, as responsabilidades sociais. Hoje eu estava com uns amigos meus foram na NRF. O que é a NRF? A Feira Mundial do Varejo, que é feita em Nova York. E um dos pontos que eles bateram é na responsabilidade social sobre o produto. Muitos produtos agregam valores sociais que aumentam, mesmo sendo mais caro que o concorrente, mas por ele ter essas atividades sociais, ele se destaca e vende mais que o produto mais barato. Pode ser até a mesma qualidade. ESG, eu tenho uma ESG que meus funcionários estão entendendo tudo da regulamentação, o que manda para que eu tenha segurança a ele, que ele vai trabalhar com segurança. ESG. Então, que é a sigla para ambiental, social e governança, que é um tema que vamos abordar aqui ainda. Está forte isso aí. Então, nós temos que levar essa consciência, que nós, empresários, temos consciência de nossas obrigações. E essa é a ideia. Né? Então, eu queria que você detalhasse um pouco todos os processos. Aí. E obrigações. Exemplo, canal de denúncia. Eu queria detalhar um pouco essa questão da nova CIPA e os canais de denúncia, que nós já passamos de 45 minutos. Então, vamos lá. Nova CIPA, né? Nova CIPA é uma lei criada pelo governo federal, no programa Emprega Mais Mulheres. Ela tem várias pernas. Nós vamos tratar só da CIPA, mas ela tem... Não, acho que podemos falar um pouco dela, é importante. Ela tem mais de 16 pernas diferentes. Né? Algumas dessas pernas eu não tenho nem capacidade técnica de falar. Entra em área jurídica.
Mas o que a gente tem lá para levar para o empresário na parte de engenharia e segurança desse processo todo, né? Quando eu falo segurança, não é segurança do trabalho, é segurança jurídica e informação. Nós temos lá a formação, né? E o multiplicador de CIPA dentro das empresas. O treinamento corporativo, explicando o que é assédio, as regras de assédio, compliance, como classificar o que é assédio, o que não é assédio, todo o canal de denúncia, né? Nós temos uma empresa especializada nisso, que é muito forte nesse trabalho. Então, nós levamos para o empresário todo esse conhecimento, né? Sobre essa lei, como evitar passivos trabalhistas, como treinar sobre assédio. É uma obrigação que tem que ser reciclada, esse treinamento uma vez por ano. Então, nós formamos também multiplicadores para as empresas. Está na plataforma do e-commerce, é um preço muito acessível e que evita passivos trabalhistas e multas exorbitantes. Um ponto no compliance que ele está formando é isso, é negociar com essas empresas, porque nós estamos falando aí de 14 mil CNPJs na área do comércio ativos, né? Então, 14 mil empresas que podem ser clientes dela. Então, a gente consegue reduzir esse custo em meio de levar esses serviços num preço muito mais acessível, de uma maneira que ela possa competir com uma grande empresa. Porque hoje não dá para brincar mais. Não tem condições de um empresário ser empresário para brincar de empresário. Tem que ter comportamento de empresário. Comportamento de empresário. Até porque ele tem as obrigações de empresário, né? A fiscalização, as multas. Eu vou falar, é simples, né? Vamos fazer no básico aqui, ó. O início do empresário, que é o MEI. O MEI é início. Mas o MEI é lindo, maravilhoso. Mas se você não usar a ferramenta, você vai ter um passivo trabalhando. Estou falando sério. Tem empresários, não vou falar o motivo, mas tem empresários aqui que estão devendo mais de 480 mil reais para o governo federal, estadual, municipal, porque utilizou o MEI da maneira errada. 400, o MEI que é 80 mil por ano. Isso que eu ia falar. Ele pode faturar até 80 mil por ano, está devendo 480 mil de impostos. Meu Deus, como é que ele conseguiu essa proeza? Porque todo mundo esquece que o governo tem um pouco de participação nisso, tá? Eu me desenquadrei do MEI hoje, 2019, para ficar fácil a conta. 2019 eu fui desenquadrado do MEI, mas eu não sou informado. Eu que tenho que me virar. Você desenquadrou porque você vendeu mais do que os 80 mil. Vendi mais que 80 mil, faturei mais que 80 mil, ou fiz alguma burrada ali nesses 80 mil que vai ser apurado. Você continua no MEI. 2020, 21, 22, 23. 24 chega aviso para você. Você está desenquadrado. O que eles fazem? Lei. Os últimos 5 anos. Pega todo o seu faturamento e todas as informações que tem de você. Inclusive vendas online, Pix, tudo que você enviou pelo nome da empresa. Vai fazer esse cálculo e vai te cobrar os impostos. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Tudo que você pagou, você está no Simples do MEI que você paga, vai voltar tudo. Tudo, e vai ser recalculado com multa, correção, retroativo por últimos 5 anos. Por isso que esse valor. Então, muita gente não sabe disso. A MEI é legal, mas MEI você tem que ser... MEI não é obrigado contador, mas você tem que ter um contador. MEI não é obrigado, você tem que ter uma pessoa te dando auxílio. Nós estamos fazendo um trabalho no Sebrae aqui, nós implantamos lá o Sebrae aqui no Sincomércio, né? E mais a dificuldade é essa. E muitos MEI têm funcionários que nem faziam nada de informação do E-Social. Não preciso, sou isento. Não é. Então, essas informações, imagina, ele vai pagar tudo. Precisa, se tem funcionário, precisa. Ah, tá. Aquele MEI que tem funcionário precisa. Tem que fazer o E-Social. Mas ele não tem que fazer, ele tem que mandar as informações. Se alguém se reporta a você... Zoe? Oi? Não, tem problema. Tá. Foi sem emenda lá.
Já deu quanto tempo, hein? Já deu 50 minutos. Então vamos parar já. Senão fica cansativo. Aí pede a consideração. Vou matar o MEI, você pede a consideração. Fala mais uma coisa importante. Não, eu passo para você. Na sua palavra você finaliza, né? Você pede. A hora que vocês quiserem continuar. Manda bala, então. Então, só para matar o MEI. Então, o MEI ele tem que ter todos os direitos. Ele precisa ter um canal de denúncia? Precisa. Ele tem um funcionário? Esse canal tem que ser independente? Tem, porque se é ele, quem vai poder fazer essa análise do comportamental? E o pessoal fala, eu vou montar meu canal de denúncia. Esquece, não tem validade. Na hora que cair na mão do juiz, é imparcial. Não é, vai ser imparcial. Não vai ter. Se eu for denunciado, eu vou cuidar da minha vida. Não sou louco, sou bobo. Não tem cunho jurídico, né? Não tem cunho jurídico, vai cair. Então, é essa preocupação que nós estamos levando. Então, quando a gente fala de MEI, ou uma empresa com 1.000 funcionários, é a mesma situação no ponto de vista jurídico. Tá? É isso mesmo. É uma coisa importante, a gente está chegando no final aí do nosso programa, né? Uma coisa importante, assim, o Sincomércio, ele investiu para fazer esse trabalho desde 2017, ele vem investindo. No ano de 2022 foi o ano do maior investimento. E hoje nós estamos preparados e qualificados para levar o melhor atendimento para Mogi região. Nós também ajudamos, se o empresário quiser fazer comparação de orçamentos, ou pode tirar, não precisa colocar valores, só para, se ele quiser chamar a gente para verificar se o que ele está recebendo como orçamento é o que precisa, conta com a gente, não tem nem custo para isso. A gente dá, né, a gente dá analisar o orçamento que analisar o orçamento que ele tem, se o sistema que ele está usando está correto. E principalmente se abrange tudo que precisa fazer, Exatamente. Porque também tem muita pagar gente metade do preço pagar, por metade do serviço não é vantagem nenhuma. Né? Se o comércio já tem, né, o seu cunho político de história, de obrigações de admissão, né, que a gente não tem fins lucrativos lá, para levar para o comerciante soluções. Né, tudo que entra em dinheiro assim, de comércio, tudo que a gente tem de lucros em cima de serviços, da nossa contribuição é investido. Como a gente falou, desde 2016 nós estamos investindo alto no e-social. Né? Desde a época do seu Ayrton Nogueira, que era o presidente, essa determinação, em tudo que vem de obrigação para a empresa, a gente investe em soluções para que a gente apresente. Independente mesmo de outra empresa, não interessa. Nós temos que fazer a nossa parte de representante do comércio, levar essa segurança e levar também esse comparativo do que você tem que fazer ou não fazer. Independe que faça conosco, pelo amor de Deus. Não é isso. Isso é um dos fatores. Mas o que a gente tem que levar é segurança, para que o comerciante ele possa ter uma vida mais longa de sua empresa. Você vê a queda de venda muito grande. Então, é para isso que o Sincomércio está lá. E a gente investe nesses serviços para que isso ocorra, que a empresa cresça e tenha uma vida mais longa, né? E que possa se dedicar à atividade dela. Que só ela pode fazer. Né? E essa parte de apoio, de suporte, o Sincomércio, com a sua estrutura, está preparado para atender. Só para matar uma dica, só a gente sempre falava isso em reunião, sempre cito isso, e falava, nós temos que dar todo o suporte que uma grande empresa tem para o pequeno e médio comerciante. Esse é o nosso objetivo. E hoje está aí. Hoje está no Sincomércio, engenheiros, médicos, técnicos, temos um programa com a ETEC de treinamento de novos técnicos, está tudo pronto para levar essas soluções. Né? Está tudo pronto e já leva. O que falta são os empresários, isso está tudo pronto, já leva, é aquele que não está, saber onde pode ter o apoio, que é o Sincomércio e essa estrutura. Como eu falei, independente nem de contratar nosso serviço, mas vai lá, tira todas as dúvidas que puder. É gratuito, não precisa pagar nada e nem precisa ser associado. Essas dúvidas a gente tira tudo. É lógico, associado vai ter os benefícios muito maiores do que quem não é. Mas a gente vai dar todo o apoio da mesma maneira. Sim, o benefício maior, na verdade, é o custo operacional menor. A qualidade do porque ele paga por essa conta. Ele é um dos pagantes por essa conta. Então, nada mais justo dele ter a diferença dele. Claro. O custo do Sincomércio hoje, a gente compara de cada 3 vezes no mercado, é até 26% menor do que os concorrentes mais fortes da região. Né? E nós estamos, realmente, a gente trabalha com engenheiros, nós estamos lá registrados no CREA, no Ministério do Trabalho, está tudo correto, né? É isso que a gente pede, faz o levantamento, porque está muita gente vendendo aí, não foi daqui da região, foi uma região de fora, eu fui fazer uma visita técnica nessa região, até para ensinar eles
de como começar a implantar o e-social, e nós vimos que o pessoal que estava trabalhando lá não era eles, o pessoal que estava fazendo esse serviço lá estavam fazendo totalmente errado, sem pessoas técnicas e qualificadas, sem documentação necessária para que quando viesse uma trabalhista eles tenham essas documentações para representar. Ele podia tomar uma trabalhista enorme. Laudos e programas sem emissão do ART junto ao CREA, ele não tem validade jurídica. Sim. Então é a primeira coisa que você precisa olhar no seu orçamento. Quem está fazendo... Engenheiro, está no CREA, engenheiro, tá no recolheu, pagou o CREA, pagou... O médico é médico do trabalho. Paulo, queria passar para as suas... Nosso tempo já completou, para as suas considerações, para você fechar isso, algum aspecto que a gente não falou, um destaque final, e agradecer a sua presença aqui no nosso Sincocast. Primeiro foi um prazer estar aqui, né? Eu faço esse trabalho no Sincomércio com muito prazer também. Eu estou levando para minha cidade aqui coisas boas. A dica hoje para o empresário é verificar o DET, esse ambiente fiscalizatório eletrônico. É aí que está o grande fechamento da questão do e-social, né? É uma obrigação só dele. Uma segunda coisa importante é entender que engenharia do trabalho e medicina, ela vem a somar, né, no negócio. Ela não vem para poluir, colocar mais coisas, não. É para você entrar, trabalhar, sair, voltar para casa bem. Então, conte com a gente. Estamos aqui em Mogi das Cruzes, com plataformas inteligentes, engenharia, com segurança do trabalho, com medicina, 18 profissionais. Nós estamos em 18 profissionais para atender Mogi e região. Isso tudo aí está à disposição do empresário local. Tá? Para indústria, comércio, construção. Qualquer tipo de atividade, nós estamos... Procure a gente, nós queremos ajudar. Perfeito, Paulo. Obrigado. Presidente Valterli. Quero complementar. Nós estamos não só em Mogi, nós temos também subsede em Suzano, estamos ampliando, nós temos em Guarulhos, uma parceria com o Sincomércio de Guarulhos, nós temos em São José dos Campos, com uma parceria com o Sincomércio de São José, levando a todos esses cases de sucesso também para as cidades aqui, para atender o comércio varejista de uma maneira muito mais precisa. Então, como nós ampliamos nosso leque, acabou de falar, nós não temos limite para atendimento. É lógico, o comércio varejista tem um desconto maior por ser nossos associados, ou quem queira ser associado ao Sincomércio pode ser também, tem as regras para utilização e tem esses benefícios. Então, o Sincomércio vem aqui, como eu falei, para atender o pequeno, médio, grande, quem sentir necessidade de utilizar nosso serviço, estamos aqui para ouvir, conversar, e estamos lá com uma equipe hoje de 50 funcionários. E o contato do Sincomércio? 4799-7788 ou pelo sincomércio.com.br. Perfeito. Engenheiro Paulo, obrigado por compartilhar conosco essas informações sobre a medicina do trabalho. Eu tenho certeza que nós teremos que fazer outros programas para aprofundar várias questões aí. Presidente Valterli, obrigado. Que agradeço. Novamente. E obrigado a você que nos acompanha aqui o Sincocast, o podcast do Sincomércio. Um grande abraço e até o próximo encontro.